tem algo para a sua vida essa noite. Eu estava em casa hoje, irmãos, e já introduzindo a mensagem, e eu observei, e talvez você vai observar, que a maioria das casas, ela tem duas portas. Algumas casas, né, mais luxuosas têm 3, 4, 5, 10, né, são muitas portas. Mas normalmente é a porta da cozinha e a porta da sala. E quando você entra na sala, você, para ir para o quarto, você tem que passar por uma porta. E se você vai sair de dentro da casa, você precisa passar por uma porta. Então, a porta, ela está presente dentro da nossa casa, literalmente em todos os cômodos. Ainda que não tenha aquela porta com maçaneta para abrir, em alguns casos tem até uma cortina. Me lembro quando casei com a Viviane, que nós se mudamos para a nossa casa. Hoje, a minha casa de 2 andares, no início era só um andar e a nossa sala era o nosso quarto. E aí eu botava uma cortina ali para ligar o ar-condicionado para o bebezinho lá, né, para o Miguelzinho, que estava recém-nascido, poder ficar de boa. E assim a gente vivia. E era muito bom. Hoje tem o quarto deles, eu tenho o meu, e eles dormem lá no meu quarto de vez em quando, só para aproveitar o ar. Faz parte. Mas as portas estão presentes na nossa vida, em qualquer situação. Para você entrar aqui hoje e sentar, você passou por uma porta. Quem veio de carro precisou abrir a porta para entrar. Quem veio de ônibus precisou que alguém abrisse a porta para você entrar. E hoje eu tenho como tema desta mensagem, para nossa reflexão, portas. E eu quero trazer para a reflexão da igreja algumas portas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, livro de Atos. No capítulo 5, Atos dos Apóstolos, foi escrito pelo doutor Lucas, dando continuidade ao seu primeiro livro, Evangelho de Lucas. Tinha como destino o Teófilo e como objetivo apresentar, relatar o desenvolvimento da igreja, do cristianismo. Talvez você já ouviu alguém dizer Atos dos Apóstolos, mas nós também poderíamos falar Atos do Espírito Santo. Porque se nós formos ler esse livro, nós vamos ter a oportunidade de ver a quantidade de ação do Espírito Santo de Deus, que é relatada nesse livro. O quanto ele tem agido e age até hoje em nosso meio, através da vida dos apóstolos, e hoje tem agido através da sua vida e da minha vida. E ele ainda quer agir mais e mais, porque ele ainda está exercendo a sua missão, de estar entre nós como Consolador e como nosso Deus presente. Amém? Atos, no capítulo 5, no versículo 17, até o versículo 21. Temos uma primeira porta a ser apresentada. Nos diz assim a palavra de Deus: tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e o levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme havia sido instruído, e sem demora começaram a ensinar. Que o Espírito Santo de Deus ministre a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Amados, nós temos que entender qual é o conceito de portas que eu quero trazer para a nossa reflexão. Portas é algo muito simples, ou porta no singular, que muitas vezes nós passamos sem nem perceber. Algumas portas se abrem automaticamente, algumas nos recebem com ar mais geladinho, saindo de um calor, ou vice-versa também. Se nós sairmos aqui agora, vai estar bem quente lá fora. Mas a porta, ela vai representar
mudança, saída de um local para outro. Mas, pastor Hugo, sair da sala para a cozinha tem diferença? Tem. Na sala você pode ter uma televisão, um sofá, que certamente na cozinha não deve ter. Na cozinha você vai ter um fogão, você vai ter uma geladeira. São ambientes diferentes. O que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite é exatamente isso. Sairmos de um ambiente para outro ambiente. E que porta é essa que nos leva a algo novo, algo diferente daquilo que eu estava antes? Vemos nesse texto que os apóstolos, eles estavam presos. Presos porque estavam pregando a palavra de Deus. Apresentando aquele Jesus a todos que estavam ali. E eles, ao pregarem a palavra, são os sacerdotes tomados de inveja e prendem os apóstolos naquela prisão. Amados, nós vemos aqui que o anjo vai lá e abre a porta para todos eles. Eu quero trazer a primeira reflexão dessa primeira porta. Existem portas que vão ser abertas para a igreja. Eles ali representavam a igreja. Eles ali foram orientados, olha, voltem e vão pregar a palavra de vida. Hoje nós estamos aqui com a mesma obrigação, pregar a palavra de vida. E muitos ainda estão presos. Presos no comodismo, presos nos pensamentos errados, presos de várias formas. Naquela prisão ali que os discípulos estavam, talvez hoje você não esteja, mas talvez você ainda tenha alguma prisão, ou algo ainda te aprisionando. Como igreja, o anjo abre as portas e fala, sai e vai pregar a palavra de vida. A primeira porta hoje é para que a igreja saia e pregue a palavra de vida. A melhor forma de nós testemunharmos isso é com a nossa própria vida. Eles saem dali e avançam. Temos visto a obra da nossa igreja avançando, isso é conquista da igreja. Temos visto vidas chegando ao altar do Senhor, isso é conquista da igreja. Temos visto pessoas chegando de outros locais e tendo aqui alimento, porque a palavra de Deus tem sido pregada nesse local. E nós vemos que a igreja tem avançado. Eu coloco sempre a nossa igreja como exemplo, porque é a nossa realidade. Eu não posso falar da realidade do meu vizinho, porque eu não sei o que está acontecendo lá, mas eu sei o que está acontecendo aqui. Foi um ano de cuidar. Nós cuidamos. Foi um ano de luta. Nós vencemos. Foi um ano de desafio. Nós alcançamos. Será que temos que parar aí? Será que temos que curtir o momento e está bom? Não. Ele está mandando nós sairmos e avançarmos na proclamação do Evangelho. Existem portas que vão ser abertas para que a igreja de Deus avance. E nós precisamos avançar. Eu gosto muito de pregar de uma forma textual, mas hoje, dessa forma temática, eu quero convidar você a seguir um pouco mais no livro de Atos à frente, no capítulo 12. Eu quero te apresentar uma segunda porta. Atos, no capítulo 12, no versículo 6. Atos 5:17, nós falamos que tem portas que são abertas para toda a igreja. Em Atos 12:6 vai dizer o seguinte: na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guardas à porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo, e disse:
depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguiu o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que acontecia. Versículo 10. Passaram o primeiro e o segundo posto da guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que estava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e continuaram a caminhar até a rua, quando o anjo o deixou. Amados, a primeira porta que eu aqui trouxe para a nossa reflexão é a porta que é aberta para toda a igreja, para a igreja poder avançar. Pedro aqui tem uma porta aberta para ele, e eu quero trazer para a nossa realidade, existem portas que o Senhor vai abrir para você. Sabe aquela porta que você está esperando ser aberta? Aquela luta que você tem passado? Ele pode abrir essa porta para você. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque o mesmo que agiu na vida de Pedro, age hoje. Você crê nisso? Amém. Ele tem aberto portas. Nós costumamos falar, né? Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, abre as portas do céu e derrame chuvas de bênção sobre a minha vida. Senhor, abre as portas do coração daquele familiar que eu tenho orado e não tenho alcançado. Ei, continue orando. Continue clamando. Continue buscando. Continue acreditando. Eu posso garantir para você, a porta será aberta. Pedro teve essa bênção sobre a sua vida. Passar por essa porta faz com que Pedro volte à sua missão. Precisamos continuar nessa caminhada entendendo que dificuldades virão. Portas serão fechadas a todo tempo, mas aquela porta que ele abrir, essa não será fechada. Ele tem aberto portas para a igreja. Ele tem aberto portas para pessoas. O que você precisa entender, meu irmão, é que você precisa saber diferenciar quais são as portas. Tem porta que você precisa ir junto com a sua igreja, mas tem porta que é para você sozinho. E nesse mesmo texto, caminhando um pouco mais do versículo 13, quando Pedro sai da prisão e o anjo deixa, ele vai andando até a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ali, quando ele chega, ele bate na porta, mas a porta não é aberta. Todos conhecem a história. A jovem, ao ouvir a sua voz, volta correndo, feliz da vida, porque existia um povo ali orando por Pedro. Pedro chega ali e bate na porta. Por que o anjo não abriu a porta? Por que Pedro não abriu a porta? Porque tem portas que são possíveis ser abertas. O anjo não vai abrir. Tem portas que vai precisar da ação do homem para que ela seja aberta. Precisamos entender, conhecer as portas e acreditar também. Existia um povo ali orando, existia um povo ali clamando, existia uma sentença sobre a vida de Pedro. O povo orou, Pedro foi liberto, mas ainda assim duvidaram. Eles poderiam ir lá na prisão soltar Pedro? Não. Eles poderiam abrir o portão de ferro para Pedro sair para a cidade? Não. Mas eles poderiam abrir a porta da casa para Pedro. Quando for a porta
que precise da ação de Deus, Ele vai abrir. Mas tem portas que precisam da nossa ação para ser aberta. Continue orando. Continue a clamar. Continue a adorar. Continue a buscar. Continue a servir. Continue a acreditar. Porque portas serão abertas sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais as lutas que têm se levantado. Eu tenho certeza que tem. Todos nós temos. Temos lutas na saúde, lutas na área financeira, lutas por algum ente querido que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Lutas e lutas e lutas e lutas. Mas temos a certeza da vitória. Eu quero apresentar uma outra porta, já caminhando para o final, meus irmãos. E nós vamos caminhar um pouco mais lá em Atos, no capítulo 16. A partir do versículo 25. A primeira porta, ela é aberta para toda a igreja. Para que a igreja de Cristo avance. Tem portas que são abertas especificamente para você. Tem portas que precisam ser abertas pela ação do homem. E tem mais uma porta que eu quero falar com vocês. Atos 16, versículo 25, vai dizer assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Versículo 28. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvos? Essa quarta porta é muito interessante. Primeiro, a porta que o Senhor abre para a igreja de Cristo avançar. A porta que é aberta para você. A porta que precisa da ação do homem para ser aberta. Mas essa porta que aqui é aberta nessa passagem também muito conhecida da igreja de Paulo e Silas, traz uma reflexão um pouco diferente. Paulo e Silas está preso? Sim. Eles estão cantando e orando ao Senhor. Você lembra lá da segunda porta? Pedro estava preso, não estava? Você depois pode ler a história. Tinham 16 guardas protegendo Pedro. 16 guardas para não deixar Pedro fugir. E de repente, Pedro foge. Para relato, aqueles 16 morreram. E agora Paulo e Silas estão na prisão, e a prisão é aberta. Meu amado irmão, o que você faria no lugar de Paulo e Silas? Fugia ou não fugia? Pedro não foi? Por que eu não vou também? Eu não estou orando a Deus? A porta não se abriu? Por que eu não vou sair? A porta está aberta, Ronaldo. Eu falo Ronaldo, ele fecha a cara. Júnior, calma. A porta foi aberta. Eu estava cantando e orando, era meia-noite. Existem portas que serão abertas através do seu louvor. Existem portas que serão abertas através da sua adoração. Existem portas que serão abertas na sua frente, no momento da sua dificuldade. Mas ela não será para você. Aquela porta do cárcere foi aberta para que a família do carcereiro fosse salva. Ele
e a casa dele alcançaram a salvação. Existem portas que vão parecer ser para nós, mas nós seremos apenas o instrumento usado pelo Senhor para abençoar outras vidas. Daniel, me ajuda aí. Nós já vamos caminhando para o final. Conheça as portas. Algumas serão abertas para você, outras serão abertas por você para outras pessoas. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Entrar e cear significa intimidade. Entrar e cear significa confiança, significa relacionamento. O Senhor tem batido a porta, e Ele, com toda a educação e amor do mundo, tem falado para você: meu filho, eu quero entrar na sua casa, eu quero cear com você, eu quero ter intimidade com você, eu quero que você me conheça da mesma forma que eu conheço você. Mas Ele não entra se Ele não for convidado. Nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Precisamos ter essa convicção. Lá em Mateus 7, no versículo 13 e 14, vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrar. A porta estreita e a porta larga são as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Jesus é a porta de acesso ao Pai. Jesus é a porta para nós morarmos no céu. Jesus é a porta de mudança na minha vida. Jesus é a porta de mudança na minha família. Mas você precisa convidar Ele para entrar. Lá em João, no capítulo 10, versículo 9, o próprio Jesus vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar em mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Nós somos ovelhas de um bom pastor, que diz que se nós estivermos a segui-lo, teremos alimento eternamente. Estar na presença de Deus é estar saciado em todas as áreas da nossa vida. Ter Jesus conosco não nos garante não ter dificuldade, mas nos garante passar por todas. Estar com Cristo não significa não ter problemas, mas saber que Ele é a solução para todos os problemas. Algumas pessoas às vezes chegam lá no meu trabalho, e para quem não sabe, eu trabalho no estacionamento, e eu tenho o prazer muito grande de abrir a porta para a pessoa descer. E vocês não sabem o quanto eu já tive de oportunidade, só por abrir uma porta para uma pessoa descer. Seja mulher, homem, criança. A atitude de abrir a porta do carro é algo que espanta muitas pessoas. A educação espanta muitas pessoas. Algumas eu pergunto assim: o carro tem segredo? E várias vezes eu ouço assim: o segredo é Jesus. Aí eu falo para eles assim: não, filho, Ele não é mais segredo, Ele já se revelou. Nós já conhecemos Ele. E Ele já nos conhece, desde antes de nascermos. Você que está sentado aí, eu não sei nada da sua vida, mas Ele sabe. Ele te conhece.
Ele sabe qual é a porta que você está precisando passar. Ele sabe qual é a luta que você está tendo nesse momento. E Ele está dizendo, olha, eu estou batendo na porta. Abre a porta do teu coração para que eu possa entrar. Lá em Mateus, do versículo 16, no capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado, esse versículo fala sobre o avançar da igreja, mas ele também fala que o inferno tem portas. Então significa que é um local que algumas pessoas vão entrar. Eu não quero ir para lá. E eu não quero que ninguém vá. E só existe uma forma de nós não irmos. É entender que naquela cruz, que Ele entregou a sua vida por nós, aquela cruz que temos aqui na igreja como símbolo de lembrança, ela precisa ser, e eu gosto muito disso, o pastor Eliseu, ele sempre fala, quando ele prega sobre a cruz, ela precisa constranger o nosso coração. Nós precisamos olhar para ela e sentir o agir de Deus na nossa vida hoje, porque aquilo é lembrança, mas ela está desse mesmo jeito, vazia. O túmulo dele está vazio. Alguém comemora aniversário de quem já morreu? Alguém comemora aniversário de quem já morreu? Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas foi uma data que, através da história, foi separada para comemorarmos o nascimento de Jesus. E por que comemoramos o nascimento de Jesus até hoje? Porque Ele está vivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Continue a marchar. Continue a orar. Continue a buscar. Continue a clamar. As portas serão abertas para a sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos enquanto o ministério de louvor vem à frente. Nós vamos estar adorando. Mas quando a palavra de Deus ela é pregada, a igreja está de olhos fechados, ninguém está olhando para ninguém. É um momento de chegar na presença do Senhor e falar, Senhor, o Senhor já falou aqui hoje através dos louvores. Está falando ao nosso coração através da palavra. É o teu momento de falar com Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, é preciso que a oportunidade seja dada. Temos alguns visitantes entre nós. Não se sinta constrangido, se sinta muito à vontade. Isso aqui é a casa do Senhor, nosso Deus. Você sempre é bem-vindo nesse local. Volte sempre que você desejar. Mas talvez hoje você tenha entendido que você precisa sair da onde você está e ir para um outro local. E para você sair da onde você está e caminhar para uma outra situação, você precisa passar por uma porta. Essa porta é Jesus.